nome é Paulo Mendes, eu atuo como CFO na SAP Brasil. Gostaria de te dar as boas-vindas e também te convidar a continuar conosco após a minha breve introdução aqui no canal de Finance do Sapphire Now Converge. A SAP transformou o seu evento anual de clientes e de inovação em um evento totalmente digital e fazemos questão de levar o nosso conteúdo mais atualizado para os nossos clientes e especificamente para você, profissional de finanças. Todos nós, de alguma maneira, estamos com a vida alterada em função do cenário desafiador que estamos passando, tanto do lado pessoal quanto do mundo dos negócios. E isso que a gente chama de um novo normal, na verdade, para o profissional de finanças, isso não é assim tão novo, principalmente falando de um profissional de finanças atuando no Brasil. E por que não é assim tão novo? Porque, de alguma maneira, o profissional de finanças no Brasil já está bastante acostumado com elementos de turbulência, de instabilidade, de incerteza, que são parte de se fazer negócio no Brasil. Eu queria aqui rapidamente relembrar algum desses eventos recentes da história do Brasil, que certamente você vai ter boas memórias, ou algumas não tão boas, mas vai ter muitas memórias, e que trouxeram muitos elementos que já também são parte desse novo normal trazido pela pandemia atual. A crise de 2008 e 2009, que começou tipicamente no mercado financeiro, e depois dos Estados Unidos, e depois se alastrou ao redor do mundo. As eleições no Brasil, pelo menos as duas últimas eleições, tiveram um impacto, ou trouxeram uma instabilidade econômica muito grande. Além, obviamente, desse cenário atual, que começou com um problema sanitário, mas logo se expandiu para um tema econômico e de proporções globais. Então, o que eu quero dizer com isso? Você, profissional de finanças, que está acostumado a trabalhar com incerteza, com turbulência, certamente já tem, como parte do seu DNA ou da sua função, grande parte dos elementos que a gente tem chamado desse novo normal. Gostaria de trazer alguns exemplos que certamente fazem parte do trabalho do profissional de finanças no Brasil nesse cenário turbulento em que estamos, de alguma maneira, acostumados a viver. Então, o primeiro é a gestão em temas de caixa, de crédito, de liquidez e a gestão mais do core finance da sua empresa, certamente é algo que já faz parte do seu desafio e agora, mais do que nunca, está acentuado. O segundo ponto, quando o profissional de finanças precisa necessariamente ajudar ao negócio a encontrar caminhos diferentes para se fazer negócio, para seguir crescendo, para aumentar a lucratividade, dentro de um cenário incerto, dentro de um cenário de pouca previsibilidade. E aí, especificamente para aqueles que atuam em empresas multinacionais no Brasil, tem também sempre o desafio de ajudar a corporação a entender como é que funcionam os negócios no Brasil e como é que algumas coisas têm que ser traduzidas para a realidade brasileira. E o terceiro elemento, também muito importante, é a parte de regulação e da complexidade tributária no Brasil. Constantemente temos temas novos de regulação, temos leis, algumas estrangeiras que são adaptadas para o Brasil, como o LGPD, que vamos falar em mais detalhes mais tarde. Mas todo o cenário regulatório do Brasil é bastante complexo e isso traz muito desafio, porque somos nós de finanças que no final do dia precisamos garantir o compliance fiscal e garantir que estamos atendendo a maneira correta de se fazer negócio no Brasil. E esses três elementos, esses três exemplos, sem esquecer da nossa função como líder, como gestor de pessoas, como agente de transformação nas organizações e, sem dúvida nenhuma, nesse atual momento, fazendo tudo isso num cenário remoto, que para alguns é uma grande novidade, para alguns é parcialmente novo, mas certamente o grau de trabalho remoto e o papel de líder nessa nova realidade é algo que tem trazido também bastante desafio, além da parte mais técnica de finanças, como eu comentei. Eu gostaria de falar um pouco também em relação à função do profissional de finanças nesse momento e algumas tendências que já vêm fazendo parte, como falamos no começo,
desse ambiente turbulento de se fazer negócios no Brasil e que agora ganharam mais um grande incentivo. A nossa função como líder de finanças certamente compreende, observamos onde nossos times e nós mesmos estamos gastando nosso tempo. Então, tarefas repetitivas, cada vez mais sendo diminuídas, sendo otimizadas ou sendo migradas para a máquina, para o robô, para a automação, para o RPA, enquanto tarefas analíticas precisam sim ganhar mais parte da nossa agenda. E certamente um elemento que começou a ser ainda mais forte nesse atual momento que vivemos é a questão de se tentar prever o que vem pela frente, de análise preditiva, de simulações de cenário e de alguma maneira, tentar dizer para o nosso acionista, para a nossa liderança, como os números vão estar no curto e no médio prazo. E nesse sentido, a tecnologia certamente pode ajudar bastante. Como eu falei, ferramentas de RPA, de automação, revisão de processos, permitem que o nosso tempo seja liberado para outras coisas, ao mesmo tempo em que novas tecnologias, como algumas que vocês podem ver da SAP, também te ajudam a fazer cenários. Certamente fazer um cenário hoje, trabalhar numa apresentação e levar isso para uma reunião na semana que vem, certamente, ou muito provavelmente, você está falando de um cenário já antigo. Então, você tem que ser capaz de criar cenários em tempo real e usando a sua base de dados, usando os seus sistemas internos para simular cenários diferentes, mas com muita velocidade e com muito dinamismo. Eu queria comentar outros dois aspectos que vocês vão ter a oportunidade de acompanhar também nas próximas sessões aqui com a gente no canal de Finance. O primeiro tem a ver com a gestão de riscos. Quanto mais digital estamos, na maneira de interagir, na maneira de trocar informação e na maneira de se fazer negócios, certamente a gestão de riscos, e aí, sobretudo, a questão de segurança de dados e segurança cibernética, de autenticação e de validade das transações passa a ser uma preocupação muito maior. Então, o portfólio de gestão de risco, que naturalmente já incluía temas de continuidade de negócios, de riscos do país, hoje está bastante acelerado com a questão de risco de segurança e segurança de informação, segurança de dados. E o segundo aspecto tem a ver com a gestão de caixa, como a gente falou no começo, certamente não só eu, como vários outros colegas que nos acompanham, têm dedicado maior parte do seu tempo na gestão de caixa, e aí especificamente na sua operação de faturamento e na sua operação de recebimento, na gestão da carteira do cliente, na baixa do contas a receber, e quão rápido, quão efetivo você consegue ser para que o seu DSO seja otimizado e sua gestão de caixa seja otimizada. Esses dois aspectos, então, gestão de risco e faturamento, são aspectos que você também vai ter oportunidade de acompanhar com a gente. Eu queria agradecer a sua presença, por ter nos acompanhado até aqui, e te convidar a continuar com a gente, acompanhando o conteúdo desse evento digital da SAP. E também deixar aqui uma provocação para você, profissional de finanças, que talvez ainda tenha a visão da SAP como uma empresa de um único produto, que é o ERP, que sim foi o carro-chefe da SAP durante muitos anos, mas que hoje o portfólio da empresa, que continua existindo com o ERP, continua ofertando o ERP de diferentes maneiras, da maneira on-premise, da maneira cloud, como subscrição, mas também tem uma grande extensão de cobertura dentro das operações da sua empresa, com tecnologias, como já falamos aqui, relacionadas a comércio eletrônico, relacionadas à assinatura digital, a parte de procurement, a parte de gestão de pessoas e também a parte de gestão de dados. Tudo isso, de alguns anos para cá, faz parte do novo portfólio da SAP e eu convido você a conhecer. Mais uma vez, obrigado, fico à disposição e espero que aproveitem muito as próximas sessões. Um abraço a todos.